a gente tem dito sistematicamente que esse problema da censura é uma política do imperialismo, né? A esquerda, em geral, que defende a censura, nunca respondeu esse argumento, né? O que é curioso, porque eles são... Se eles nunca falassem nada do PCO, eu entenderia. Não falaram nada do PCO em momento nenhum. Por que vão falar na questão da censura? Mas eles vivem falando do PCO. Eles falam do PCO o tempo todo, né? Falam do PCO para tentar desqualificar o PCO como partido político sério. Eles querem dar a entender para o público deles que as coisas que o PCO fala não são assim. Então eles pegam determinadas coisas e deformam. Fala o tempo todo do PCO, mas ninguém argumenta, ninguém chega e fala, não, essa política de censura não é do imperialismo. Então, eu vi uma notícia essa semana que reforça ainda mais a ideia de que nós estamos diante de uma política do imperialismo, né? O imperialismo europeu é o que mais, né, intensamente se dedica ao trabalho de censura, né? E essa notícia ela mostra bem qual é o fundo ideológico do problema e a extensão do problema. A notícia é a seguinte: o governo alemão criou uma comissão especial contra as teorias da conspiração, né? O que é uma coisa, vamos falar o que é verdade, em termos políticos, monstruosa. Porque o que é exatamente uma teoria da conspiração? O que eles querem dizer com esse termo de teoria da conspiração é que as conspirações que as pessoas imaginam que existem são isso, imaginárias. Elas estão imaginando essas conspirações. Não há conspirações, né? Tudo bem. Esse é o significado do termo, né? Teoria da conspiração. Mas acontece que o mundo está cheio de conspirações. Não precisa você, né, ter nenhum tipo de paranoia para você entender que o mundo está recheado de conspirações. Por exemplo, quem que explodiu o gasoduto da Rússia para a Europa, o Nord Stream 2? Ninguém sabe. Por que não sabe? Porque é uma conspiração. Alguém se reuniu lá, né, e conspirou. Bolsonaro está sendo julgado por golpe de Estado. Qual é a acusação? Que ele conspirou para fazer um golpe de Estado. Então, quer dizer, os próprios que condenam a teoria da conspiração, eles mesmos denunciam conspirações dos adversários. O tempo todo tem isso. Uma pessoa tentou matar o Donald Trump durante as eleições. É uma conspiração. Pode ter sido um indivíduo isolado. Nesse caso, ele não conspirou com ninguém. Mas se foi mais de uma pessoa, conspiraram para assassinar o presidente, o candidato à presidência da República. E por aí vai, né? Há leis que são aprovadas que a gente vê que obedecem interesses escusos, mas ninguém sabe como chegar a aprovar essa lei. É uma conspiração contra o público, contra o povo. Quer dizer, conspiração você tem de monte, né? Você tem golpe de Estado. Não é possível fazer um golpe de Estado sem uma conspiração. Nós temos muitos golpes de Estado no mundo nesse momento. Então você tem um governo que se diz democrático, que criou um órgão para combater as teorias da conspiração. Quer dizer, o que eles vão combater na realidade? Eles vão combater o cidadão que acha que o governo norte-americano tem lá, sei lá, o esqueleto de seres extraterrestres num porão em algum lugar nos Estados Unidos? Não. Eles vão combater as conspirações que falam, as denúncias de conspiração que falam, por exemplo, que a eleição na Alemanha, realizada na Alemanha,
foi fraudulenta e manipulada. Isso vai ser caracterizado como teoria da conspiração, e a pessoa que defender esse ponto de vista, ele vai ser apontado como maluco. Quer dizer, a denúncia política, né? A suspeita política, a desconfiança do governo, por esse meio da teoria da conspiração, pode se transformar num meio de perseguição de todos os opositores políticos do governo. E se você fala isso que eu estou falando agora, eles vão falar que é uma teoria da conspiração também. Que nós estamos vendo coisas, que eles não perseguem ninguém. Apesar de que todo mundo sabe, né, que na Alemanha, nesse momento, se você postar alguma coisa que a polícia, o judiciário, caracterizar como discurso de ódio, que também ninguém sabe o que é o discurso de ódio, né? Algumas pessoas vão dizer que a ideia de discurso de ódio é clara, mas não é clara. Por exemplo, condenar o genocídio na Palestina é discurso de ódio, segundo uma boa parte do pessoal. Defender o Hamas é discurso de ódio. Então, as pessoas na Alemanha postam alguma coisa, aquilo é caracterizado como discurso de ódio e a polícia bate na casa do cidadão, normalmente no raiar do dia, porque enquanto é noite não pode, a polícia não tem, por enquanto, né, autorização para invadir a casa de ninguém. Invade a casa do cidadão, confisca o celular dele, confisca o computador, às vezes leva a pessoa presa, às vezes entregam uma intimação para ele responder em juízo. Quer dizer, o negócio da censura está se transformando já, né, muito claramente, num esquema de perseguição política aos inimigos do imperialismo. Acho que ninguém vai, né, embora haja muita teoria maluca, né, sobre o imperialismo, acho que ninguém vai negar que a Alemanha é um país imperialista.